William Lopes. Tudo boa bem, noite, Fábio? Boa tudo noite. bem? Tudo bem, boa noite a todo mundo que está curtindo e acompanhando o programa. Como você estava falando para mim, tá um trânsito lascado. Tá tendo jogo aqui no Pacaembu, do lado da Rede Vida aqui, né? Pois é, Avenida Pacaembu aqui, o estádio do Pacaembu, está tendo jogo aqui pertinho, o Palmeiras está jogando, então imagina o trânsito como é que tá, né? Na saída também vai estar complicado. Olha só, você que está nos acompanhando, lembra que nós vamos falar sobre o Neymar hoje, não é? Ah, você vamos falar no pedido. Finalzinho, que eu havia pedido? Vamos lá? Vamos, tranquilo. Preparamos a pauta, né? Diga. Vamos começar já com a rodada que o pessoal está esperando. E vamos começar com o gol polêmico. O gol polêmico do Corinthians, 1-0 contra o Vasco, foi de ombro. Como é que foi esse gol aí? Conta pra gente, William. Foi de braço. Foi de braço? Foi de braço, sem dúvida. Uns falam de ombro, outros de braço. Não, mas quer ver, ó, nessa imagem aí, tem um assistente ali, era lance para aquele de amarelo ali, ó. Na cara dele, na frente dele, ele não é o árbitro lá no meio da grande área, mais pro lado, em cima do vídeo, né? Sim. Então, o lance era para esse assistente aqui, ó, que vai aparecer ali no cantinho. Nessa imagem não deu para ver. Mas não dá a impressão de que foi na cabeça, não? Não, deu impressão, mas impressão. Que foi o toque hoje, do braço, foi. Falou, né? Todo mundo falou. Mas por quê? Ganhou uma repercussão muito grande. Primeiro pela declaração dele, pela história do fair play. Eu costumo ser muito honesto e eu vou ser mais uma vez. Não existe o fair play no futebol quando se trata de malandragem do futebol. E não que a malandragem seja uma coisa errada no futebol. É a cultura do futebol. A malandragem às vezes ganha jogo, entendeu? Agora, aí todo mundo está falando, e isso ganhou uma repercussão, lembrando da história do Rodrigo Caio, que quando fez aquele lance com o próprio Jô, ele foi no juiz e falou a verdade, que não era o Jô e que o Jô não cometeu aquela falta naquela ocasião, e aí o cartão amarelo o Jô deixou de tomar. Mas era um lance de falta. Agora, imagina um gol que vai sair, que pode definir título. Você acha que alguém vai chegar lá no juiz? Não, eu fiz o gol com a mão mesmo. Não, claro que não. Estou sendo muito honesto, entendeu? Mas você acha que vale a pena a gente ter esses tipos de lance? É legal ter essa malandragem do futebol brasileiro? Mas eu diria malandragem do futebol mundial. O Maradona não fez um gol de mão numa Copa do Mundo? Isso é verdade, tem razão. Então, verdade. é malandragem do futebol, é a cultura do futebol. É a cultura do futebol. Porque eu vou falar uma coisa, aqui no Brasil, se o Jô, se vale título, o Corinthians começou a despencar no segundo turno, e o Corinthians, vamos supor, hein, porque tem que deixar bem claro pro torcedor, né? Vamos supor que o Corinthians comece a cair mesmo, e o Corinthians perde o título por causa desse gol do Jô, não vão perdoar o Jô. Verdade, o torcedor. Verdade, Tá certo? Tá certo. Então, é a cultura do futebol mundial, a malandragem. Então, nenhum jogador vai chegar para o juiz, eu fiz o gol mesmo impedido, eu fiz o gol com a mão. Imagina. Jô, um beijo dos magros. Tó. Aí eu só acho Fazendo um trocadilho. eu só acho que foi uma vitória muito legal que o Corinthians voltou a vencer, depois de 2 derrotas seguidas, depois desse começo do segundo turno muito ruim, diante do Vasco, que vendeu caro. Mas foi uma resposta que o Corinthians tinha que dar conseguindo essa vitória. Só para fechar aqui, a declaração do jogo que podia ser outra. Ele deixa claro que é um outro jogo, que é um jogo que hoje fala em Deus, vive tudo de Deus. Ele disse na entrevista dele que ele é um homem de Deus. Todos nós somos, sem dúvida. Claro. Aí ele fala que não foi o toque no braço. Então, ele já cometeu o erro aí na frase, né? Se a bola bateu no braço e entrou, então já cometeu o erro. Vou mandar aqui um abraço para o Ronaldo de Jaboticabal, que ele está fazendo um comentário aqui sobre os nossos comentários aqui. Ele está dizendo boa noite, Fábio e William. Já teve 4 gols mal anulados do Corinthians no campeonato. Aí, quando é a favor, o título é comprado. Só existe 2 torcidas, os corintianos e anticorintianos. Não é bem assim, Ronaldo, mas é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho aqui, né? Mas eu entendo a colocação dele, porque a gente tem que lembrar também que o jogo contra o Coritiba do Corinthians, o Jô fez um gol legal e o árbitro anulou. No jogo contra o Flamengo, o Jô fez um gol legal e o juiz também anulou. Então ele tem a razão dele, sim.
Agora, ganhou uma proporção muito grande exatamente pelaquela tal história do Rodrigo Caio e do Fair Play. Bom, rapidinho que hoje nós entramos bem tarde no ar aqui. Botafogo recebe o Santos e vence o time da Baixada por 2-0, William. Os dois com um time misto, o Botafogo nem tanto, mas o Santos foi praticamente com um time reserva nesse jogo aí, ó, 2-0 para o time do Botafogo no Engenhão, ou Newton Santos, como queiram. Boa vitória do time do Botafogo. O Santos perdeu uma invencibilidade de 17 jogos sem derrota, perdendo esse jogo, porque o time vinha de uma viagem desgastante da Libertadores, então tinha que colocar Aí eu concordo do time reserva, o time... Aí estão falando muito agora time alternativo, né? Time alternativo. Bonitinho falar, né? É lindo isso. Time reserva, eles falam que é time alternativo. Os caras inventam. Mas, nesse caso, eu concordo, porque foi desgastante a viagem, Libertadores, tem também Libertadores essa semana, então aí é válido. Vamos falar do Atlético de Goiás. Olha lá, ele venceu a Ponte Preta 3-1. 3-1. O último colocado, o Atlético Goianiense, que havia já aprontado para cima do Corinthians, na Arena Corinthians, aprontou diante da Ponte Preta. E o Gilson Kleina, técnico da Ponte Preta, foi demitido com esse resultado. Não muda muito, as imagens estão aí, não muda praticamente nada a situação do Atlético, que é o último colocado, vai brigar para não cair, mas... A situação está muito delicada, de fato, porque já faz muito tempo que o time é o último colocado, tenta reagir em alguma situação, mas não vai conseguir escapar. Falo isso lamentando todo o torcedor aí do Atlético Goianiense, mas é muito difícil escapar dessa situação desesperadora. A Ponte está tendo oscilações muito grandes no campeonato, e vamos ver com essa mudança de técnico, vem motivação e aí as coisas podem melhorar para o time da Ponte, que caiu um pouco, está naquela fase intermediária da tabela, mas tem que abrir os olhos, sinal de alerta para o time campineiro. Como é que fala? Farol amarelo para eles. Farol amarelo. Tem uma pessoa que não colocou o nome, deixa eu ver se ela escreve aqui para a gente. Fala, Fabinho, não deveria iniciar uma mudança na cultura do futebol, pois o país já sofre tanto com essa cultura da malandragem. Gilmar de Carvalho, Jundiaí, São Paulo, colocou o nome. Então, mas eu vou insistir na malandragem do futebol mundial, não é só o nosso. Porque se a gente, Brasil, estiver disputando uma Copa do Mundo numa decisão de campeonato e o time adversário for mais malandro que a gente, eles vão ganhar o título e a gente vai perder. Mas o que a gente não pode aceitar é a corrupção que existe em todos os meios do nosso... Inadmissível. Então, seja na política, seja no futebol, tudo. Mas a malandragem é uma cultura do futebol. É uma cultura do futebol mundial. O Flamengo recebe o Sport e vence o time pernambucano por 2-0, William. O Flamengo, pensando na decisão da Copa do Brasil, tem a chance de chegar também na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então tem que somar pontos. E conseguiu vencer dentro de casa o time do Sport do Luxemburgo, marcando aí 2-0. Né? Adoro os comentários aqui. Eu não vou falar isso aqui, não. Esse não pode falar aí? Não pode, mas eu vou deixar você ler, só para você ver que divertido. Olha os gols aí para vocês. Ó. Vamos pro São Paulo? Não é divertido? Olha só. Não posso falar isso, né? Mas é muito divertido. Mas você vai despertar aqui uma curiosidade em todos os telespectadores. Pois é. Né? Olha só. Vamos falar dizendo aqui quem vai ser o campeão. Pronto. É isso. E quem vai vencer as eleições do ano que vem. Isso. Bom, em jogo intenso, São Paulo vence o Vitória por 2-1, William Lopes, e volta a respirar no campeonato, será? Pois é, estava em penúltimo, grande vitória, e olha que eu achava que o São Paulo, não que eu estivesse torcendo, vamos deixar claro aqui, mas eu achava que o São Paulo não fosse ganhar lá dentro, no Barradão, diante do time do Vitória. Talvez o São Paulo poderia conseguir um empate. Conseguiu uma vitória, maravilhoso o resultado do São Paulo. Ele subiu, o time subiu na classificação, ainda está na zona do rebaixamento, mas está ali, próximo para sair. Mas você acha que já é um passo para a recuperação? É um passo, porque mostrou reação, né? Mostrou que o torcedor quer. Então agora o próximo jogo é contra o Corinthians em casa. Já imaginou se o São Paulo ganha do Corinthians? A motivação como vai? Pois é. Né? E aí o São Paulo saindo da zona do rebaixamento? Grande resultado. O Vitória que está nessa fase de altos e baixos. Tem hora que apronta, tem hora que ganha e tem hora que tropeça, como tropeçou dentro de casa. Mas vem mal dentro de casa o Vitória. Vamos no bate-bola? Rapidinho? Jogo rápido. Então vai, ping-pong. Porto Alegre... Ou tênis de mesa? Você joga tênis de mesa ou ping-pong? Não sei.
Deixa pra lá. Aquela com raquete e bolinha. Ó, o Renan, Ó, em Porto Alegre, o time misto do Grêmio recebeu a Chapecoense na sua arena e foi surpreendido pelo Alviverde catarinense, que com o gol do Arthur venceu o duelo. 1-0, grande resultado da Chapecoense, que estava na zona do rebaixamento, saiu neste exato momento e aí o torcedor corintiano comemorou muito, né? Porque o Grêmio não ganhou, segundo colocado do Brasileirão, o Santos não ganhou, terceiro colocado, e o Corinthians somou 3 pontos. Ou seja, o Corinthians abriu 10 pontos de novo na rodada de número 24, num total de 38. Então, se continuar assim, e eu até entendo, porque o Grêmio está totalmente focado com Libertadores, o Santos também, o Flamengo na decisão da Copa do Brasil, então isso tudo conta. Melhor para o Corinthians que está tirando proveito, mesmo tendo o início do segundo tempo, segundo turno horroroso. O Corinthians está muito mal no segundo turno. O Bittencourt de São Paulo está falando assim, ele é da Zona Leste da Tiradentes, falou assim, o campeão voltou, o Corinthians não vai aguentar com o tricolor. O campeão é o São Paulo. O campeão é o São Paulo. Olha, vamos falar do Atlético Paranaense, que venceu o Fluminense de virada, hein? De virada. 3-1, hein? Bom resultado. O time do Atlético é bom, está se acertando, ou melhor, já se acertou nos últimos jogos, desde aquela partida contra o Santos na Vila Belmiro, que quase que tirou o Santos da Libertadores ainda. Criou grandes chances para ganhar, mesmo com aquela desvantagem que tinha no resultado do primeiro jogo. Então, o time se acertou aí. Vai brigar por coisas grandes ainda em termos de Libertadores. Vai brigar por Libertadores, não sei se vai conseguir. Vamos na análise aí do Avaí com o Atlético Mineiro na ressacada, 1-1. O Avaí vem conseguindo resultados bons, é verdade, empatou, mas estava lá embaixo, estava na zona do rebaixamento até dias atrás, conseguiu escapar neste momento e tenta fazer com esse resultado 1-1 o Atlético Mineiro aí. O Atlético Mineiro que está devendo nessa temporada, que não está fazendo um ano nada produtivo, vai disputar uma final de liga, da Primeira Liga aí, mas que não vai salvar o ano, porque a expectativa era muito grande com relação ao Atlético Mineiro. E o Avaí tentando escapar. E o Cruzeiro, hein? Recebeu o Bahia e venceu Ganhou. o 1-0. Ganhou. Cruzeiro tem a final da Copa do Brasil, dá direito à Libertadores, além de ser um título de extrema importância do futebol nacional. E aí o Cruzeiro também tem essa chance no Campeonato Brasileiro de alcançar uma vaga na Libertadores, que também conta muito. Então, está tentando fazer a sua parte de conquistar pontos nessas rodadas do Brasileirão, como aconteceu nessa vitória de 1-0. E um comentário rapidinho do jogo que está acontecendo agora, Palmeiras 1-0 em cima do Curitiba. Curitiba está lutando para não cair, está na zona do rebaixamento, Palmeiras também é outro time que ficou devendo muito nessa temporada, né? Não conseguiu títulos com o investimento que foi feito, péssimo ano do Palmeiras, que a meta lá do time é fazer o melhor segundo turno possível, mas é muito pouco por todo o investimento que foi feito. Agora vamos falar daquilo que a gente combinou na semana passada. Neymar, o PSG venceu o Lyon por 2-0. O jogo teve um desentendimento entre o próprio Neymar e o Cavani, que são do mesmo time, claro. Eu queria que, emendado a esse seu comentário, você fizesse um apanhado dessa nova fase do Neymar, o que você está achando? Com relação ao problema com o Cavani é o seguinte, ego. Ego tem na televisão, nossa senhora, como tem, hein? Ego tem no futebol, ego tem em vários lugares onde se tem poder, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas no futebol existe muito isso, ego. Então o Cavani era o dono do time, aí chega um que vai ser mais dono ainda, que no caso o Neymar. Quem batia a pênalti era o Cavani, aí o Neymar chega para tentar bater pênalti lá, um vai falar assim, não, peraí que você chegou agora, que quem bate pênalti sou eu. O outro vai falar, mas eu tô chegando como protagonista, eu tô chegando como grande ídolo daqui, com o investimento que foi feito, então quem vai bater pênalti sou eu. E aí ganhou repercussão mundial essa discussão, essa briga idiota dos dois. Isso resolve lá dentro, no treino, na concentração, no vestiário. Olha, quem vai bater pênalti? É fulano. Quem vai bater falta? É ciclano. Então, agora o Cavani Entendeu? perdeu o pênalti. Tem e ainda isso também, perdeu o pênalti. né? Mas então, desestabiliza também. Você tem uma discussão, não, daqui, eu que vou bater, não, eu que vou bater. Aí o cara vai bater pênalti, ele perde. Pois é. Porque não está focado completamente com a cabeça para bater o pênalti, né? E nessa fase, então, você acha que o Neymar
Tá uma briga ali. Não, precisa acertar isso internamente, porque o Cavani precisa do Neymar, assim como o Neymar precisa do Cavani. Ah, entendi. Você entendeu? O Cavani vai cansar de fazer gol porque o Neymar vai fazer a jogada. E o Neymar precisa do Cavani ali no ataque também do PSG. Então, o PSG ganha com isso, todos ganham com isso. Agora, se os dois começarem com briguinha aí, idiota, já era, né? Já era. Agora, você quer falar do Neymar mais? Eu acho que eu respondi essa situação. Agora, foi uma grande contratação. Ele deixou de ser o número 2 do Barcelona, porque o 1 era o Messi. Sim. Ele sabia que não ia ser um nunca. Então, ele foi para o PSG para ser o número 1. Tá. Cifras, dinheiro muito grande. Ele merece, porque ele vende, ele dá retorno publicitário, dá retorno que vendeu de camisa, é uma coisa absurda. Essas briguinhas não podem continuar. E só acho o seguinte, ele tenta ser melhor do mundo. Eu não sei se ele vai conseguir, porque o PSG tem um timaço. Mas disputar campeonato francês é muito diferente do que disputar campeonato na Espanha, na Inglaterra. É isso que eu queria ouvir. Então, muito Vou terminar com um elogio para você então, William Lopes. Ó, programa ótimo, William Lopes, melhor ainda. Parabéns, é o Adelson de Tatuí, São Paulo, que tá mandando elogio. Muito obrigado, obrigado. Abraço a todos e boa noite. Irmão, boa até semana. Segunda-feira, hein, se Deus quiser. Deus quiser.